Olá, talvez você note que eu estou um pouco mais sereno hoje, estou um pouco contemplativo. O que aconteceu com o Álvaro foi um pouco incomum. Esses debates entre esquerda e direita, bom, eles não são exatamente uma coisa nova. Via de regra, a direita acaba levando a melhor, mas no final do dia, feijoada, nada acontece. Dessa vez parece que foi um pouco diferente. É claro que deve ter uma pilha de fatores secundários, mas a questão é que o Álvaro, bom, conforme as próprias palavras dele, ele tá na pior. E é uma daquelas coisas que ele nem precisava dizer, na verdade. Não sei se você se recorda quando William Bonner se divorciou da Fátima Bernardes. Pouco tempo depois ele postou uma foto no Instagram e pela própria foto você conseguia ver o abalo que o divórcio causou no sujeito. Um relacionamento longo, importante. Não é o tipo de coisa que você apenas dá de ombro e finge que não aconteceu. Você realmente poderia assistir o vídeo do Álvaro no mudo, e a mensagem que ele passa ali ainda seria transparentemente clara. O que você vê é, na verdade, bem mais profundo do que qualquer coisa que possa ser dita. Mas algo curioso aconteceu. O Álvaro, adversário político bastante implacável de diversas figuras de direita até hoje, e eu duvido muito que qualquer coisa que aconteça nesse meio período vai fazer ele mudar de perspectiva. Mas ainda assim, há grandes figuras da chamada direita simpatizando com o sujeito, desejando o melhor para ele, recuperação, apoio, auxílio, algumas de maneira mais explícita, outros sendo um pouco mais discretos. E é um dos raros momentos, uma das raras fagulhas de esperança que eu vejo no cenário atual. É muito comum que você veja o confronto entre direita e esquerda sendo uma coisa não muito mais profunda do que o confronto de Atlético contra o Cruzeiro. O confronto do azul contra o vermelho. O único mérito do azul é ser azul, e o único mérito do vermelho é ser vermelho. Como se não existisse substância, ou caráter, ou nada íntimo, transcendental, um pouco mais valioso para lutar do que meramente a própria luta, do que as pautas políticas. Eu vejo nesse raro momento uma rara demonstração de que o seu adversário não é o seu inimigo, e é algo que me agrada. Mas é claro que sempre existem os discordantes, os dissidentes, aqueles que se afirmam que se a situação fosse inversa, se talvez Arthur Duval tivesse feito um debate horrível e tivesse sido abandonado pelo MBL e também pela própria noiva, e agora estivesse em algum lugar meio isolado, tentando se reerguer, se reencontrar, fazer um novo eu dos próprios pedaços. Se fosse esse o caso, o Álvaro não teria empatia. Ele diria: "Você trouxe isso para si mesmo, rapaz", e daria de ombros. Eu sinceramente não sei se essa seria a postura de Álvaro. Eu imagino que ele optaria, na verdade, por um silêncio discreto, mas independente. Há diversas pessoas que, sob esse argumento, sob essa suposição, imaginam que não deveria haver empatia, haver hombridade, camaradagem entre indivíduos que antes eram adversários. Entre um homem que foi, por muitos anos, ferrenha oposição aos ideais de direita e também aos seus propagadores. Se você é um desses, bom, eu sugiro que você repense as suas posturas, porque a discussão política, o seu lado político, ele precisa ser mais do que só o azul contra o vermelho. Eles usam de mentiras e de financiamentos internacionais e pipipipopopó, e a gente não tem isso, mas quando nós tivéssemos, se nós abrirmos mão de nossos princípios, se nós agirmos da maneira inescrupulosa como eles agem, certamente venceríamos e levaríamos este país para um lugar melhor. É um discurso muito fácil de ouvir dos dois lados, mas é um discurso que carrega dentro de si a força corruptora mais poderosa da política. A ideia de abandone seus princípios completamente. Você não é mais você. Deixe de ser você e torne-se apenas um arauto, um bastião do lado azul ou do lado vermelho. Para o vermelho, tudo que é azul é inimigo. Todos os azuis são monstros. Tudo que eles merecem é o inferno e a rejeição, e nenhuma oportunidade ou auxílio deve ser dado para eles. E para o lado azul, a mesma coisa se aplica tendo em vista o lado vermelho. As coisas não podem ser assim. Infelizmente, é a certeza de que, cedo ou tarde, e provavelmente cedo, vai acontecer alguma coisa que jogue este momento de hombridade para o esquecimento. A guerra política já cravou suas raízes profundamente demais, principalmente se você está no pessoal mais envolvido nesse cenário. É muito fácil se encontrar numa situação onde, contra o lado inimigo, qualquer ataque é válido, qualquer método é válido. E essa situação do Álvaro serve para nos dar um vislumbre do que poderia ser, do que não é, do que a gente perdeu pelas nossas próprias paixões, pela nossa própria ignorância, tanto direita e esquerda, o que a paixão da luta e a luta pela luta faz com que a gente se torne. Quando você olha para essas pessoas que acham que qualquer ataque é válido,
que qualquer demonstração de empatia é uma fraqueza, é desnecessária, é talvez até mesmo um ato de traição. Faz a gente pensar o quão fundo do poço a gente está em situações normais. Felizmente essa não é uma situação normal. É uma das poucas demonstrações de legítima virtude que nós temos nos últimos anos. E é bom saborear isso, pelo pouco tempo que vai durar. Não carregue consigo esperanças de que o Álvaro vai mudar de lado ou qualquer coisa assim. Isso é irrelevante nesse momento. Você acha que os grandes poderes governamentais ou opositores aos governamentais se importam com o que o Álvaro está sentindo nesse momento? Não, meu amigo. Eles não dão a mínima. E o Álvaro também não dá a mínima. Isso não é sobre política. Isso é sobre humanidade. E a humanidade sempre deveria estar acima da política, como ela está agora. Mas, infelizmente, momentos como esses são raridade. Aprecie, meu companheiro. Aprecie o pouco tempo que dura.